As apresentações continuam, mais uma semana, mais uma série de apresentações. Hoje, segunda-feira, dia 19 de janeiro, então começamos com a apresentação da AS. Amanhã vamos ter a apresentação da Audi em Berlim e depois uma semana que se vai seguir da apresentação da Mercedes, da apresentação da Ferrari e da Alpine. Vamos ter muitos, muitos carros e muito, muito tempo para falar e muitos, muitos vídeos pela frente. Mas aqui está então a livery da AS em toda a sua glória e, na minha opinião, é se calhar a melhor livery, é mais bem conseguida pela parte da AS. Isto também que é uma livery em que vemos muito, muito influência da Toyota, neste caso, que já sou o title sponsor então da equipa americana. O sonho americano continua, vamos ver o que é possível fazer este ano, mas esta livery, se querem que eu vos diga, é se calhar a minha favorita até ao momento, consegue ser até mesmo melhor que a do Red Bull. Estou a gostar de ver este retorno da pintura glossy, se é assim que lhe podemos dizer, das liveries dos glossy cars, em vez de ser tudo corrida mate, por assim dizer, e é muito bom ver a Fórmula 1 voltar a este tipo de carros e a este tipo de decorações. Eu pelo menos gosto muito, e a ASA é uma equipa que eu sempre apreciei, sempre tiveram pilotos bastante interessantes ao longo dos anos, e é uma equipa que tinha muito a dizer. Se calhar este ano perde um bocadinho menos de destaque com a entrada da Cadillac, mas ela é mesmo a nossa equipa OG, neste caso, neste momento, de equipas americanas, e vamos ver o que é que a equipa de Ginás poderá fazer na liderança da Ayao Komatsu no ano de 2026. 2025, que foi um ano se calhar um bocadinho mais turbulento para a equipa em comparação a 2024. Em 2024 se calhar vimos melhores resultados de forma consistente, mas a verdade é que em 2025 a equipa voltou a ter o seu melhor resultado da sua história, neste caso com o piloto Oliver Behrman, que nós já estamos habituados. Na minha opinião, foi o melhor rookie o ano passado, mesmo melhor que Isaac Adjar, mesmo ficando atrás dele, e também do próprio Kimi Antonelli. Para mim, Behrman foi, sem dúvida, um rookie que teve em crescendo desde o início do ano. Quem se lembra ainda daquele fim de semana na Austrália, que foi muito complicado para o piloto britânico, com penalizações a toda a hora, acidentes na qualificação e nos próprios treinos. Um fim de semana mesmo para esquecer, que depois acabou por dar um 8º lugar na China, numa grande corrida que ele fez. Mas o seu companheiro Esteban Ocon, também estamos a falar de um piloto muito mais veterano, ficou em 5º lugar, e mesmo assim acabou a temporada atrás de Behrman que teve, lá está, um ano em crescendo, mas teve uma temporada europeia um pouco difícil até chegar à Hungria, e depois disso voltou a uma série de bons resultados até ao final, com o que foi aquele grande resultado na cidade do México, aquele 4º lugar onde faz aquela ultrapassagem a Verstappen no início da corrida, que acabou então por ser se calhar o momento alto deste ano para Behrman. Já o Ocon, o seu momento alto foi claramente em Xangai, mas mesmo assim temos de nos lembrar que foi uma temporada um bocadinho de aprendizagem para o piloto, mas isto acabou por ser para os dois, não é? Porque um é rookie e o outro acabou por mudar de equipa, experimentar um novo motor e tudo mais, e veio do que foi um final de ano complicado na equipa da Alpine, e ele próprio disse que às vezes sentia que já nem sequer sabia conduzir estes carros. Algo muito estranho. Ocon, não podemos olhar para o Ocon como se fosse um piloto fraco, é se calhar dos melhores pilotos do midfield, mas teve um ano muito aquém das expectativas, pelo menos para mim. É um piloto que eu tenho ainda algum respeito para este midfield. Estamos a falar de alguém que já foi vencedor de um grande prémio, neste caso em Budapeste 2021, e que mesmo assim já se debateu com grandes pilotos, grandes companheiros de equipa, como foi o caso de Fernando Alonso, não é? Por isso não estamos a falar de um piloto muito mais abaixo da média. Estamos a falar de um grande piloto, um grande veterano, e Behrman consegue chegar no seu primeiro ano e vencer-lhe, o que não foi nada mal, foi bastante, se calhar, surpreendente para alguns, eu não diria. E agora entramos então no novo ciclo de 2026, o que os pilotos, especialmente Behrman, considerou a maior mudança técnica de regras da história da Fórmula 1. Muita gente pode considerar isso, se calhar é mesmo. Estamos a falar de motores que nunca foram antes vistos, não é? 50-50 neste caso, de energia e combustão, e depois um design aerodinâmico mais habituado ao que já tivemos a ver anteriormente, mas mesmo assim um pouco diferente dos que tivemos a ver nos últimos anos, desde esta era de efeito sol que começou em 2022. Mas este carro da AS, a parte boa desta apresentação é que já nos dá mais pistas do que o que podemos ver em pista, porque isto é muito provavelmente, ou se calhar até mesmo perto ou igual,
ao carro que vamos ver a correr já na próxima semana em Barcelona. Não é o que vamos ver a correr em Melbourne. Isso foi afirmado pelo próprio Ayao Komatsu. As equipas todas, muito provavelmente, nem sequer estão perto de apresentar já um carro que veremos em Melbourne. Mas vemos aqui no design de Komatsu o que poderemos ver em Barcelona já para a semana. E não sei se já repararam, mas temos este retorno quase parecidíssimo aos sidepods que a Ferrari tinha em 2022 e que a Haas adotou esse mesmo design ao longo dos anos também, o que não deixa de ser interessante porque é um design muito bonito para sidepod. Agora a questão é, será que vai ser rápido ou não? Vemos aqui na asa dianteira um design também mais, se calhar, audaz e agressivo comparado ao da Red Bull e da Racing Bulls nos carros de apresentação, mas lembrar, isso era um carro de apresentação, não é o carro que eles vão ter mesmo em pista, muito provavelmente, e aqui já estamos a ver o que poderemos ver mesmo no AS. E sinceramente eu acho isto um design muito, muito giro. Eu gosto muito de ver este desenvolvimento das asas dianteiras comparado ao que tivemos a ver nos últimos anos, onde eram um bocadinho mais simplificadas e mais da parte dos flexi wings, não é? Foi mais esse desenvolvimento que vimos neste último regulamento, e agora sim vemos o design e aqui os engenheiros a aproveitar a sua criatividade e a ir para lá dos limites do que é possível ou não. Vamos ver se isto é um bom design ou não. A verdade é que não podemos dizer. E ao contrário do que a Ferrari tem vindo a fazer nos últimos 2 anos, a Haas continua a sua abordagem aqui, então, na parte de cima do carro, com o seu shape triangular, mas um bocadinho mais aberto, ao contrário do que a Ferrari tem feito. Algo muito interessante também. Vemos aqui a suspensão push-rod, que é a mesma que em princípio iremos ver no Ferrari, o que também não deixa de ser interessante, mas a verdade é que não podemos fazer grande análise disso. Já ao fundo do carro, não podemos dizer nada sobre ele porque não o conseguimos ver e não o vamos ver. E aqui os boards então continuar o seu regresso, e vai ser muito, muito, muito interessante ver o que é que estes carros poderão fazer. Mas já quanto aos pilotos, vamos falar um bocadinho mais sobre eles para fazer também uma análise ao que é que são os pilotos e o que é que podemos esperar da própria Haas. A Haas em si, vamos ter de esperar se calhar um bocadinho mais do mesmo, mas se calhar vamos apostar numa Haas mais sólida. Em 2022 eles começaram muito bem o novo regulamento, tal como se calhar todos os carros da Ferrari. A Sauber na altura, a Alfa Romeo Sauber, a verdade é que tinha um carro já perto do mínimo peso, do limite de peso, e já a Haas tinha um grande motor, como era o motor Ferrari, que era muito rápido, não é? Mas a verdade é que a fiabilidade se calhar não era a melhor. No que foi um quinto lugar com Kevin Magnussen logo de começar no Bahrein, nada mal, numa temporada que culminou na pole position de Kevin Magnussen também, algo que foi extraordinário, a primeira pole position da carreira do piloto e também da equipa. E a Haas se calhar vai tentar ir um bocadinho pelo mesmo, mas acima de tudo ter um 2026 mais consistente do que o 2025 do ano passado, não é? Mas é uma temporada que ainda não sabemos o que é que irá acontecer, não sabemos onde é que vão estar estas equipas, mas ao que tudo aponta, o midfield poderá estar mesmo muito forte, e quem sabe se não vai haver surpresas, mesmo até para os frontrunners, como é o caso da Alpine, que pelo que é reportado por maior parte dos média, e dos média fiáveis, é que a Alpine vai ter um carro que já vai ser dos mais leves do pelotão, e a Audi também poderá estar a ir para esse nível. Por isso, para a Haas estar em cima, vai ter de conseguir estar bem aerodinamicamente também, a nível de chassi, um chassi sólido para conseguir se desenvolver ao longo do ano, e acima de tudo esperar que o motor Ferrari seja potente. Isso também é das maiores incógnitas da Audi, e por isso a Haas tem de esperar que a Ferrari, como fabricante e construtor que já está aqui há imensos anos e que é dos mais prestigiados, acerte finalmente no motor logo no início deste regulamento, ao contrário do que aconteceu em 2014 numa das maiores mudanças a nível de unidade de potência. E esperar então que isso consiga acontecer, que é para continuar então aqui na luta muito mais facilmente com o que vai ser um midfield, se calhar dominado por motores Mercedes. Ainda não sabemos o que é que irá acontecer, mas muita gente espera que isso aconteça. Eu acho que temos de esperar mais um bocado e ver o que é que acontece mesmo em pista, especialmente nos testes do Bahrein. Aí já vamos ter se calhar uma pequena ou até uma maior ideia do que veremos dos testes de Barcelona, porque lá está, nos testes de Barcelona não vamos ter acesso a imagens, muito provavelmente iremos ter uma tabela de classificação no final do dia e a meio do dia, para irmos acompanhando ao menos o número de voltas e o que é de esperar dos testes, porque lá está, vão ser à porta fechada e sem nenhuma transmissão. Mas agora vamos então falar sobre os pilotos, que são se calhar também eles que vão ter mais destaque do que a própria equipa, e temos
dois pilotos que se calhar vão mexer muito com o mercado. Esteban Ocon se calhar irá manter-se na AS, mas a verdade é que ninguém sabe o que é que irá acontecer. Os lugares todos podem mudar de um momento para o outro. Poderá haver aqui uma grande dança de cadeiras ao decorrer do ano, especialmente nas equipas da frente, e é aqui que o seu companheiro de equipa entra mais na imagem. Oliver Behrman, depois de um ano que foi completamente incrível e surpreendente e lá está, em crescendo, tem aqui a oportunidade de, se fizer uma temporada muito mais consistente comparado à do ano passado, e especialmente se manter então aqui a série de bons resultados do final da última temporada, terá aqui a chance de poder, se calhar, roubar o lugar a Lewis Hamilton ou Charles Leclerc, porque a verdade é que os dois pilotos da Ferrari estão neste momento numa grande interrogação se vão se manter na equipa ou não. Charles Leclerc, já sabemos que tem a opção para renovar mais anos se ele próprio quiser, mas ao mesmo tempo Leclerc já afirmou que ou é agora ou nunca, e muito provavelmente, se não houver nenhuma opção mais, se houver uma opção mais atrativa que a Ferrari no decorrer do projeto e não como equipa em si, Leclerc se calhar irá ser ao fim destes anos todos, deste stint que dura desde 2019, ou mesmo antes, se quisermos também considerar os anos em que esteve na academia da Ferrari, muito provavelmente irá mudar de equipa. Agora resta saber para qual, porque se não houver alternativas atrativas ou mais atrativas que a Ferrari, não irá fazer sentido para Leclerc abandonar a equipa. E é aqui que, com o decorrer do ano e com o decorrer das corridas e o desenvolvimento dos carros, vamos ver então quem é que vai ser as opções para o piloto da Ferrari. Mas o próprio Lewis Hamilton está numa situação onde, pelo que sabemos, é a própria Ferrari que pode acionar então as cláusulas de renovação do contrato de Hamilton, porque Hamilton tem de fazer uma temporada muito melhor do que o que fez o ano passado. Foi, se calhar, e não há nenhum problema em dizer, a pior temporada de Lewis Hamilton ao longo da sua carreira na Fórmula 1, e se esta é a pior, é por algum motivo, porque as outras foram muito, muito boas, e Hamilton é dos melhores pilotos de todos os tempos, não podemos negar isso, mas foi uma temporada muito aquém das expectativas. Estamos a falar da primeira temporada em que ele não vai a um pódio, e acima de tudo não conseguiu bater Leclerc regularmente, mas Leclerc também não é tarefa fácil de o fazer, e muita gente achava isso, mas a verdade é que não iria ser nada fácil para Hamilton chegar e vencer de forma convincente. A verdade é que não venceu, nem de forma convincente, nem de nenhuma forma, porque só ficou à frente de Leclerc umas 3 míseras corridas. Um heptacampeão do mundo só ficou à frente do seu companheiro de equipa 3 vezes ao longo do ano inteiro. Não foi nada bom para Lewis Hamilton. Tem aqui uma grande temporada para fazer. A última parte do ano foi muito, muito má. Estamos a falar de 3 vezes a sair logo no Q1. E o próprio Lewis Hamilton, melhor qualificador, maior vencedor, está aqui alguma coisa a correr mal, e se isto continuar, a Ferrari provavelmente irá então não renovar com Lewis Hamilton, e assim abre-se então aqui a porta para Oliver Behrman. Estamos a falar de um piloto que faz parte da Academia Ferrari, continua em crescendo. A sua primeira corrida na Fórmula 1 foi com a Ferrari, já dá 2024, na altura conseguiu ir aos pontos, de um momento para o outro. Por isso temos aqui um rookie que está cada vez mais a crescer, a desenvolver-se ainda bem, de forma muito extraordinária até, e basta aparecer a pequena oportunidade que Behrman irá aproveitar com certeza, e esperemos para ver. A verdade é que os próprios pilotos, tanto Behrman como Ocon, dizem que estes carros não vão ser nada habituados ao que estivemos a ver nos outros anos, vão ser muito difíceis de conduzir no ponto de vista que vai ser um pouco diferente do que aprenderam ao longo da vida inteira. Muita gestão de motor, ao contrário dos últimos anos. Por isso, estas regras continuam cada vez mais a surpreender-nos. Esperemos que seja pela positiva em pista, mas agora o que tudo nos indica é que os pilotos estão a preparar-se para o que vai ser um ano completamente diferente do normal. Behrman tem aqui, como eu já disse, uma oportunidade de ouro para poder crescer e ir finalmente para uma equipa de topo, como é o caso do seu antigo companheiro de equipa na Fórmula 2, Kimi Antonelli. Ocon tem aqui uma oportunidade de voltar-se a provar, de voltar a poder recuperar um bocadinho de terreno que perdeu o ano passado, porque a verdade é que não é nada bom quando tu és um piloto já há mais de 10 anos neste momento na Fórmula 1, vai para a sua 11ª temporada, se não me engano. Aliás, não, porque não podemos contar as temporadas que esteve fora. Ele entrou em 2016, mas esteve fora então em 2019, e vai então para a sua 10ª temporada, é verdade.
Ocon tem aqui de voltar a provar e ganhar um bocado de terreno a Berman, porque lá está, ficar atrás de um novato não é nada bom e a desculpa de ser uma nova equipa, por mais que ajude, a verdade é que espera-se muito que os pilotos se adaptem mais rápido e não foi o caso de Ocon em alguns fins de semana. Em alguns sim, outros não, mas também estamos a falar do o que é dos melhores lineups do midfield. É sem dúvida um lineup excepcional, é uma dupla de pilotos muito forte para este midfield e se a Haas tiver então um bom carro a nível de chassi, a nível da aerodinâmica e uma unidade de potência da Ferrari muito forte, poderemos ver a Haas então aqui a disputar pelos lugares mais altos dos pontos no que é a luta do midfield, ou como às vezes as pessoas gostam de dizer a Fórmula 1.5, mas lá está, vai ficar tudo a muito critério do que poderá acontecer com as outras equipas também, e os testes do Bahrein começam a ficar cada vez mais entusiasmantes, e ainda antes disso, os testes de Barcelona, então, já nem sequer conseguimos esperar para a próxima semana para poder acompanhar alguns dos tempos e ver as imagens dos carros a andar. O motor Ferrari, já o ouvimos em pista, não de cortesia da Haas ou da Ferrari, mas sim da Cadillac, que já fez então o seu primeiro teste em Silverstone na semana passada, e lá está, isto começa a ficar cada vez mais entusiasmante. Certamente teremos tempo para falar sobre as outras equipas e tudo mais. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado pelo feedback do vídeo anterior. Eu sei que não foi assim tão bom como eu gostava que fosse, mas espero que tenham gostado um pouco mais desta análise em comparação à última. E é isso, vejo-vos amanhã para o que vai ser então mais um vídeo, desta vez a apresentação da Audi. Até amanhã.